Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo, ou a última etapa do processo convencional de tratamento da água, que é a filtração. E nas aulas seguintes a gente vai falar sobre alguns outros processos, que são complementares, adicionais ao processo de tratamento da água. Então vamos lá? Vai falar agora da filtração, que é a última etapa do tratamento de água. Então a gente vai falar sobre ela hoje. Então, como eu estava falando, é a etapa final, que vai determinar a qualidade final do tratamento de água. Nessa etapa vai acontecer um processo em que as partículas suspensas e coloidais que não foram removidas nos processos antecessores, então na coagulação, na floculação, tudo aquilo que passou por aqueles processos, mas não foi removido, deverá ser removido aqui no processo da filtração. Então essas partículas elas vão passar através de um meio filtrante poroso, e vão ser retidas por este meio e a água filtrada, vai passar e vai ser coletada, através das calhas coletoras, enfim. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, eu vou ter um meio filtrante em que essas partículas vão ficar retidas. Pode ou não haver influência biológica, porque as partículas vão ficar por um tempo retidas ali. Não é um processo que é só um processo físico, a gente também tem influência biológica. Aqui no Brasil, aqui está falando, um meio poroso constituído por areia. Mas no Brasil também são utilizados filtros que possuem dupla camada. Você aumenta a taxa de filtração, ou seja, você consegue aumentar a vazão que passa pelo filtro com uma maior eficiência. Então você considera uma outra camada, Pode ser utilizado antracitro ou carvão ativado, como sendo fatores adicionais ao processo de filtração. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, os filtros eles podem ser classificados em função de diversos tipos, Então, a gente pode classificar com relação à taxa de filtração em filtros lentos, que possuem baixa taxa de filtração, e filtros rápidos, que possuem alta taxa de filtração. São aqueles filtros mais utilizados nas ETAs convencionais, a filtração rápida. Eles também podem ser classificados com relação ao meio filtrante. Então, se eu tenho uma camada única de meio filtrante, por exemplo, apenas areia, então nesse caso eu tenho um filtro de camada simples. Se eu tiver mais de uma camada, esse filtro vai ser classificado como um filtro de camada múltipla. E aí, como eu falei, pode ser utilizado, por exemplo, o antracitro, que é outro material que é empregado para fazer a filtração, um meio poroso aí por onde as partículas vão ficar retidas. O filtro também pode ser classificado com relação ao sentido do fluxo em fluxo ascendente ou filtro de fluxo descendente. O filtro ascendente, a água ela vai passar através de um fundo falso e o fluxo da água ele se dá de baixo para cima, E o fluxo descendente, o fluxo vai de cima para baixo, Esse é o sentido da água. A água vem distribuída por uma tubulação aqui, vai passar pela camada filtrante, pela camada suporte e vai ser coletada por um fundo falso aqui na parte inferior. Já o filtro de fluxo ascendente, a água chega por um fundo falso aqui, ela vai passar por essa camada aqui, que é a camada suporte, aqui a gente tem a camada filtrante e ela vai ser coletada aqui em calhas coletoras, enfim, ou outros dispositivos, Eles ainda podem ser classificados com relação à pressão de trabalho, Então, se for um filtro de gravidade, o próprio peso das partículas é o responsável pela sua deposição no meio filtrante. Ou a gente pode ter também filtros de pressão, em que o meio filtrante ele vai ser envolto por cilindros que vão
manter, né, uma pressão determinada, adequada, e essa pressão, que é maior do que a pressão que estaria, né, ali naquela região, ela impulsiona as taxas de filtração. Não é um sistema muito comum de ser empregado, né, essa filtração com pressão, principalmente por ser devido ao seu custo, né? Então tem um custo aí mais elevado. Então nos sistemas de abastecimento público não emprega muito, embora que na parte privada, né, de empresas, enfim, pode ser empregado. Uma vantagem é que pode ser facilmente levado de um local a outro, né? Então esses cilindros eles podem ser desmontados de um filtro e serem transportados para outro filtro sem nenhum problema. Os filtros também podem ser classificados no que diz respeito à vazão que passa pelo fluido em filtros com taxa constante, em que eu tenho que a vazão vai ser a mesma em todos os momentos, né? Ou filtros com taxa declinante, em que eu vou tendo o aumento da minha perda de carga no filtro e devido a essa retenção de partículas que vão ser retidas ali nos interstícios do meio filtrante, essa perda de carga ela vai, que é crescente, ela vai fazer com que a vazão no meu filtro ela decresça ao longo do tempo. Então aqui a gente vai ver o filtro de camada simples e o filtro de camada dupla, né? Aqui a gente tem um filtro de camada simples. Observem para vocês verem a composição do filtro. No filtro de camada simples eu tenho uma composição que é composta aqui por seixos rolados, né? Um material granulométrico com maior granulometria, né? Que vai ser a camada suporte do meu filtro. Essa camada suporte normalmente composta por brita, enfim. Logo acima eu tenho a camada de areia, a sua composição granulométrica, espessura, a uniformidade dos grãos vai ser determinada pela norma, a NBR 12216, em função do tipo de filtro que eu estou empregando, se é um filtro com camada simples, com camada dupla, se é um filtro ascendente ou descendente, se é rápido ou lento, ela vai trazer a espessura de todas as camadas que vão compor o meu filtro. E aqui a gente tem a configuração de um filtro de fluxo descendente com camada dupla. Então eu tenho areia e eu tenho uma camada de antracito aqui também, que tem uma determinada espessura, né? Então essas camadas, como eu falei, as alturas das camadas vai ser determinada pela NBR 12216. Eu tenho essa camada suporte, como eu falei para vocês, essa camada ela tem a função de dar sustentação às camadas filtrantes, né, ao meio filtrante, e também de impedir que o meio filtrante ele seja carreado junto com a água no processo de filtração. Então, basicamente é assim que a gente faz a constituição de um filtro. Então, como a gente falou, eu tenho os materiais filtrantes que vão ser, né, determinados aí em função da sua granulometria, da altura, então tudo isso está determinado lá na NBR. Eu vou ter a camada suporte, que também vai ser especificada. Então aqui a gente tem o filtro, aqui eu tenho a camada de meio filtrante, aqui, né, um filtro de camada simples, só tem areia. Depois eu vou ter aqui a camada suporte, com brita, seixos rolados, enfim, a sua granulometria e a sua altura serão determinadas pela NBR. Eu vou ter um fundo falso, que se for o caso de um filtro com fluxo descendente, que a água tem sentido de cima para baixo, esse fundo falso ele é responsável por fazer a coleta da água limpa, né, que passou da água filtrada, e essa água ela vai ser levada lá para um reservatório. Beleza. E também, além disso, o filtro ele é responsável por fazer a lavagem, né? O fundo falso, ele tem que ter um processo de lavagem. Então, a água de lavagem, ela entra aqui pelo fundo falso e vai ser coletada nas calhas coletoras aqui de cima, tá? Para fazer a lavagem do filtro. Esse sistema de lavagem,
essa operação de lavagem do filtro, ela é muito importante, é uma das etapas mais importantes da etapa de filtração, né? Que tem uma influência muito grande na eficiência dessa filtração. Então, a gente vai ver sobre isso também. E a gente pode ter o sistema de coleta da água de lavagem, né, que é composto aí por tubulações, válvulas, comportas, as comportas de entrada da água decantada, enfim, todo esse sistema aí hidráulico. Então, como eu falei, a gente tem aí uma unidade de filtração separada em camadas. No caso aqui eu tenho um sistema de filtração, pode ser tanto descendente quanto ascendente, né? Se a água passar aqui pelo fundo falso, ele é ascendente. Então, eu vou ter uma calha coletora da água de lavagem. Então, a lavagem do filtro ela é feita ascendentemente. Eu tenho um leito filtrante, né? Que pode ser simples ou duplo, como nós já vimos. Uma camada de suporte de seixos rolados e britas. E eu tenho o meu fundo falso. E por fim, ao final aqui eu tenho o fundo verdadeiro, né? Então, esse fundo falso ele vai ser composto por orifícios que vai possibilitar a distribuição uniforme da água de lavagem do filtro. E essa água coletada vai passar por esse fundo, né? Se a água filtrada, se for de fluxo descendente, ela vai passar por esses orifícios, né? E vai ser coletada aqui na parte inferior do filtro. Então, a gente tem os filtros, como nós vimos, classificados em função da sua taxa de filtração, que pode ser lenta ou pode ser rápida. Os filtros, a maioria dos filtros lentos, eles não utilizam a etapa de coagulação antes da etapa de filtração. Então, a gente tem logo que a água passa pela decantação, ela vai ser filtrada. A gente não tem quando a filtração é lenta. Aí, nesse caso, pula a etapa de coagulação, né? Esses filtros, eles normalmente, né, como o próprio nome diz, possuem baixa taxa de filtração, são geralmente empregados em locais que eu não tenho uma necessidade muito grande de taxas altas, né, vazões muito elevadas, por exemplo, em áreas rurais. Então, a taxa de filtração, ela fica aí de 3 a 6 metro cúbico, metro quadrado por dia, né? Então, normalmente não emprega coagulação. Esse tipo de filtro, ele exige que a água que vem da decantação, ela seja uma água de boa qualidade, porque a filtração lenta, ela não é capaz de melhorar a qualidade da água com relação aos fatores físicos, aos seus parâmetros físicos, de cor, turbidez, mas a filtração lenta, né, os filtros lentos, eles conseguem, por exemplo, melhorar o índice de coliformes da água. Tá? Então, essa água aí para filtros lentos, ela tem que vir com uma qualidade melhor. Já os filtros rápidos, olha a taxa de filtração aí de 120 a 480 metro cúbico metro quadrado por dia. Então, olha a diferença, né? De aqui de 3 a 6 e aqui de 120 a 480. Então, nas etas convencionais, a gente emprega coagulação, floculação, decantação ou flotação. E aí vai, depois do decantador, do flotador, vai para filtração rápida. São bastante empregados, tem uma taxa de filtração bem superior e normalmente são precedidos aí pelas etapas convencionais do tratamento de água, né? Então aqui a gente tem um exemplo de filtração, né? A água que sai dos decantadores vai vir passar aqui. Vai ser levada, né, por uma calha que vai coletar essa água decantada e vai levar para os filtros. E aqui dos filtros essa água vai ser filtrada, né, em cada uma dessas câmaras de filtração e vai ser coletada aqui e levada para um reservatório. Né, depois ela vai passar por desinfecção, bombeamento e vai ser distribuída. Então, aqui, as partículas que não foram removidas nas etapas anteriores vão ser removidas nessa etapa de filtração. Então, os mecanismos que estão envolvidos aí na filtração rápida, que a gente está falando, né,
são os mecanismos de transporte, né? Então essa partícula ela vai ser transportada e vai se sedimentar, vai ser coada, vai ser interceptada pelos interstícios do meio filtrante. E aí quando ela entra em contato com o meio filtrante, ela vai se aderir àquele meio, né? E aí, por fim, pode haver também desprendimento dessas partículas. Então, são esses os mecanismos que ocorrem ali no filtro rápido. Esses fatores, e aí vou ter diversos fatores que vão intervir na filtração, no meu processo de filtração. Por exemplo, as características do meio filtrante, se é areia, se é antracito, se é uma camada dupla ou camada simples. Isso intervém no processo de filtração, tanto na qualidade, na eficiência, quanto na taxa também de filtração. E com relação às características de operação também do meu filtro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma perda de carga, né, que, por exemplo, como é que eu vou ter a perda de carga num filtro? À medida que essa água vai sendo filtrada, as partículas vão ficando retidas, né? E essas partículas que estão retidas, em um certo momento, até certo ponto, elas vão ajudar, né, no processo de filtração, porque elas vão diminuindo esses interstícios, dificultando a passagem das outras partículas, e aí eu ainda consigo uma qualidade melhor do meu processo de filtração, num primeiro momento. Aí, com o passar do tempo, essas partículas elas vão dificultar a passagem até da água, né? E aumentar aí a carga hidráulica, aumentando a perda de carga, né? E à medida que eu vou aumentando a comatação do filtro, essa situação ela vai impedir a passagem da água, reduzindo as taxas de filtração e aumentando a perda de carga. Pode haver até o traspasse dessas partículas, que a gente vai ver, que é o aumento da turbidez da água em função desse aumento da perda de carga, né? Então, a operação é muito importante, como eu falei para vocês, tem influência direta no processo de filtração. Então, aqui, novamente, a gente vê, né, o filtro de fluxo descendente. A água passa pela camada de areia, pela camada rolante, né, e vem aqui para o fundo falso. Aqui a gente tem um corte do filtro, né? A gente tem pedregulho, areia, aqui as calhas coletoras. Bom, algumas definições aí que a gente precisa conhecer, né, quando está falando de filtro. A carreira de filtração é o intervalo de tempo decorrido entre o momento em que o filtro é colocado em operação e o momento em que ele vai ser retirado de operação para sua limpeza. Então, se eu tenho um filtro que tem uma perda de carga muito grande, a carreira de filtração desse filtro ela é menor do que outro que não tenha tanta perda de carga, porque eu vou ter que retirar ele de operação em um menor tempo. Esse tempo aí é chamado carreira de filtração. E o traspasse é o aumento da turbidez da água filtrada, né, em função do aumento da perda de carga e do entupimento ali do filtro, né, dos interstícios do filtro. Quando há o traspasse, então, é necessário fazer a lavagem do meu filtro. Então, algumas características, algumas disposições da NBR 12216 com relação à taxa de filtração na filtração rápida por gravidade. Essa taxa de filtração ela fica de 120 a 240 com filtros de leito simples. Para leito duplo, eu aumento aí, eu quase dobro a minha taxa de filtração. Se for um filtro de fluxo ascendente, a taxa de filtração fica em torno de 120 metros cúbicos por metro quadrado dia. E aí as características do leito filtrante para a filtração rápida por gravidade. Se for filtro convencional ou filtro com leito duplo, as características, né, espessura da camada, tamanho efetivo dos grãos e o coeficiente de uniformidade trazidos aí pela NBR 12216. No caso de leito duplo, eu posso ter uma camada de antracito e uma camada de areia, e aí a espessura dessas camadas vai ser determinada pela própria norma.
Como eu falei para vocês, a filtração rápida ela é incapaz de remover a cor da água sem um tratamento anterior, como coagulação, floculação, sedimentação. Então é importante que para empregar a filtração rápida seja empregado aí o tratamento convencional, né, com todas as etapas predecessoras que a gente já viu. Aqui é novamente um outro esquema de filtro para vocês terem isso muito claro na cabeça de vocês. Eu tenho um meio filtrante com uma camada de antracitro, o carvão mineral, e uma camada de areia. A espessura das camadas está determinada aí. A camada suporte, que eu vou ter, né, brita, enfim. Bom, a filtração rápida, a gente pode ter filtros rápidos de fluxo ascendente ou descendente. Quando a gente tem fluxo descendente, a água ela vai de cima para baixo, né? Então, eles são mais utilizados nas estações convencionais. O leito filtrante pode ser tanto simples como duplo ou múltiplo, camada de areia, camada de antracitro. E o fluxo da água de lavagem vai ser no sentido contrário, ele é ascendente, né? Então a água vai de baixo para cima e ela vai ter o objetivo de fluidificar o meio filtrante, removendo ali as impurezas. Então aqui a gente tem uma figura, né, das câmaras de filtração de um filtro rápido. A área necessária para filtros rápidos ela é bem menor quando comparada com a área necessária para a implantação de um filtro lento. Aqui a gente tem os filtros rápidos de fluxo ascendente, então a água que vem lá da coagulação, ela vai vir aqui pelo fundo falso, se distribuir uniformemente aqui por esses orifícios aqui do fundo falso, ela vai passar primeiro pela camada suporte e depois vai passar pelo leito filtrante, né? Uma camada muito espessa de areia, né? Geralmente essa camada ela é mais espessa do que aquela empregada em filtros de fluxo descendente, né? Por esse motivo, a eficiência dos filtros rápidos de fluxo ascendente ela é um pouco maior quando comparada com a eficiência de filtros rápidos de fluxo descendente. Aqui a gente tem uma imagem, portanto, né, a camada suporte, vai diminuindo a granulometria, a camada de areia, e aqui tá bem difícil de ver, mas tem uma camada de antracitro também. Bom, os fundos falsos, que são extremamente importantes, né, são responsáveis por distribuir a água coagulada ou floculada e a água de lavagem, dependendo do tipo de filtro que eu estou empregando, né, de forma uniforme, por entre o meio filtrante. Esse fundo falso ele pode conter sólidos, folhas, gravetas, então no seu projeto deve ser previsto que o fundo falso seja desmontável, facilmente inspecionável e que a água afluente passe por um pré-tratamento que seja adequado ao tipo de fundo falso que está sendo empregado. Aqui a gente tem um fundo falso composto aí por vigas, né? Vigas californianas, que são vigas triangulares assim. Elas suportam aqui a camada suporte, né? Não deixam essa camada descer, né? Dão suporte a ela. E esse fundo falso aqui permite a distribuição aqui da água de lavagem. Bom, e como eu falei para vocês, a lavagem dos filtros é muito importante porque o filtro ele tem um tempo, né, de vida útil, né, que é determinado lá pela carreira de filtração. Então, a gente vai ter que definir essa carreira de filtração do filtro e quando o filtro atingir essa carreira de filtração, ele deverá passar pela lavagem, né? Então, a lavagem é a introdução de água em contracorrente ao fluxo do filtro com uma velocidade que seja suficiente para fluidificar o leito filtrante. A velocidade da água deve estar aí entre 0,6 a 1 metro por minuto. Deve-se promover uma expansão do leito filtrante de modo que fluidifique ele e que essas partículas consigam ser levadas pela água de lavagem. No filtro de fluxo ascendente, a velocidade mínima
para água de lavagem é de 80 centímetros por minuto, de acordo com a NBR 12216. Aqui a gente tem uma foto da lavagem de filtros rápidos, né, de fluxo descendente. A NBR, só para trazer como um exemplo, né, não podendo proceder à experiência de filtro piloto, as taxas máximas empregadas para a taxa de filtração para um filtro de camada simples é de 180 metro cúbico por metro quadrado dia. Já o filtro de camada dupla é o dobro, né, 360 metro cúbico por metro quadrado dia. No caso de filtros de fluxo ascendente, a taxa de filtração deve ser de 120 metro cúbico por metro quadrado dia. Só para exemplificar isso que a gente está falando. Bom, como eu falei para vocês, a filtração lenta ela não consegue melhorar a cor e a turbidez da água, mas ela reduz expressivamente os índices de coliformes, né? Normalmente são utilizadas aí para potabilizar águas brutas que vêm com uma excelente qualidade física, química e físico-química. Então essa água, para ser implantada a filtração lenta, ela tem que estar uma água quase potável, né? E precisa apenas do processo biológico para remoção dos coliformes. Ela está caindo em desuso porque precisa de uma área para implantação bem maior do que a necessária para os filtros rápidos. A limpeza é um problema, né? Porque é quase sempre manual. Vocês vão ver uma imagem de como é feita a limpeza de filtros lentos. Exige uma água já de boa qualidade, isso está sendo cada vez mais raro. Após a lavagem, ela precisa que a camada filtrante biológica ela se restabeleça. Então, é formada uma camada filtrante biológica, né, com o passar do tempo. E o filtro lento, então, quando ele é estabelecido, logo que ele é estabelecido, né, as suas primeiras filtragens elas não são tão eficientes, porque a camada biológica ela ainda não foi completamente estabelecida. Então precisa de um tempo aí até a camada biológica estabelecer por completo. Então aqui a gente tem um filtro, né? Observem que a área ela é bem maior quando comparada com aqueles filtros que a gente vem vendo, né? Os filtros rápidos. A gente vai ter então a camada de pedregulho, a camada de areia fina, uma camada de areia grossa aqui no meio, né? Aumentando a granulometria à medida que eu vou de cima para baixo. Eu vou ter uma tubulação aqui que vai ser responsável por coletar essa água e levar para os reservatórios, enfim. E aqui por cima vai se desenvolver uma camada biológica. Então aqui um corte, né, do filtro lento. Aqui a gente tem a tubulação com os orifícios que vai coletar a água filtrada, camada de pedregulho, camada de areia, e essa água ela vai passando aqui no fluxo de cima para baixo. Aqui exibindo a camada biológica de filtros lentos. Observem a área, né, que esses filtros lentos eles ocupam. Então aqui mostrando, né, como é feita a limpeza do fundo dos filtros, né? A limpeza é a raspagem mesmo do fundo, removendo todas as camadas que compõem aquele filtro e fazendo a limpeza das partículas que ficaram retidas no meio filtrante. Um sistema muito importante do processo de filtração são os sistemas de drenagem, né? São importantes porque são eles que vão promover tanto a saída da água, que vai ser filtrada, né? Como também vai fazer a distribuição da água de lavagem ao longo dos filtros. Esses sistemas de drenagem, eles podem ser compostos por tubos perfurados, blocos cerâmicos ou de plástico, por bocais que fazem a difusão, né? Ou a coleta dessa água, pode ser de fundo preso ou viguetas pré-fabricadas, como naquela imagem. E um outro importante parâmetro do dimensionamento, operação dos filtros, né, é a perda de carga. Então, que influencia na própria lavagem do filtro. A obstrução dos poros da areia pelos flocos que são retidos, ela aumenta a perda de carga no leito e, consequentemente, essa perda de carga excessiva pode promover uma compactação da areia
e um desprendimento dos gases que estão dissolvidos nessa água, né, em função de pressões negativas que se formam ali nos interstícios, né? Isso daí não é desejável no caso de filtros rápidos. Então, essa perda de carga vai determinar basicamente o momento de parada da carreira de filtração. Esses filtros, eles devem ser limpos, né? A sua carreira de filtração vai ser encerrada, que está aí indicado pela letra B, quando algum desses parâmetros aí forem atingidos, né? Quando a turbidez da água filtrada for superior a um valor pré-determinado de turbidez, quando a perda de carga for igual ou superior a uma carga hidráulica máxima disponível e quando a carreira de filtração tiver duração superior a 40 horas também. Um desses fatores aí vai determinar o encerramento da carreira de filtração. Bom, pessoal, é isso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na NBR 12216 para conseguirem visualizar tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.